Fala aí, galera, beleza? Bora estudar Química? Pois então, eu sou o professor Matheus Barreto, estou aqui para ser seu professor de Química. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bacana pra caramba que você vai achar que é difícil, mas depois que você ver todas as videoaulas dessa playlist, você vai falar, era só isso? Você vai acabar gostando. Quer apostar? Então, se você gostar, compartilha aí com os colegas, tá? Aquele monte de coisa que os outros professores pedem aí, faz se quiser. Eu só peço que se você gostar e achar o material bom, compartilhe com aquele amigo seu que está estudando para todo tipo de vestibular e principalmente para o Enem. Vamos lá? Para a gente estudar equilíbrio químico, é importante que você tenha uma boa noção sobre as reações químicas, sobre a concentração molar, quantos mols tem por litro, básico, e sobre cinética química. Beleza? Então, esses assuntos aí que nós vamos precisar para vocês entenderem tudo que a gente está falando. Bora lá! Lá das reações químicas, né? Nós falamos que nas reações químicas nós temos os nossos reagentes, que com o decorrer da reação vão se transformando em produtos. Isso aí é o básico do básico. Olha só esse gráfico aí. O que esse gráfico mostra pra gente? Nós temos aqui, ó, concentração dos reagentes, concentração dos produtos, a quantidade, certo? Normalmente a gente usa a unidade de concentração mol por litro. Quantos mols eu tenho daquela substância por litro de solução, beleza? E aqui ó, nós temos essa concentração em função do tempo. Então imagina só o início da nossa reação lá, ó, aqui, tempo zero, começou a reação. No início eu não tenho nada de produto, né? Eu vou ter só uma quantidade de reagente. Só que como essa reação vai acontecendo, o meu reagente vai se transformando em produto. Então a concentração do meu reagente ela vai fazendo o quê? Vai diminuindo, não é isso? Em compensação, aquele produto que eu não tinha nada, como a reação já começou a ocorrer, a concentração do produto ela vai o quê? Vai aumentando. Ah, professor, beleza, isso aí eu já sabia. O que a gente vai estudar um pouquinho de diferente aqui no equilíbrio? Olha só, essa setinha dupla aqui, ó. Vai se acostumando que a letra é feia mesmo. Essa setinha no sentido que a gente já conhecia é o que a gente chama de reação direta. Por que reação direta? Os reagentes se transformam nos produtos, beleza. Só que a partir do momento que a reação começou e que eu já tenho uma certa quantidade do meu produto, acontece a reação que nós chamamos de reação inversa. O que é a reação inversa? O meu produto da reação direta vai se transformando em reagente. Então, por isso que essa setinha no duplo sentido aqui, ó, porque essas duas reações ocorrem simultaneamente a partir do momento que a reação começou. Essa situação é o que a gente chama de equilíbrio químico, certo? Na verdade, o equilíbrio vai ser atingido ó, nesse ponto aqui. Ó. Você pode observar que até aqui a reação do reagente vem diminuindo e a reação do produto ele vem aumentando. Mas a partir desse ponto, não há alteração de concentração, nem do reagente, nem do produto. Ou seja, não aumenta nem diminui a quantidade nenhum dos dois. Por que isso acontece? Porque cada reação dessa aqui ó, acontece com uma certa velocidade. E quando o equilíbrio químico é atingido, a velocidade das duas reações é a mesma. Então eu posso falar que no equilíbrio, a velocidade da reação inversa é igual à velocidade da reação direta. Não confunda. O aluno confunde o quê? Ah, professor, então a concentração do reagente do produto é igual. Não. A velocidade das duas reações é a mesma. Se a velocidade é a mesma, eu não vou ter alteração da concentração, nem de reagente, nem de produto. Entendeu isso aí? Então, a partir disso aqui, a alteração se mantém. Ah, professor, então a reação parou de acontecer. Não. O equilíbrio químico é dinâmico. As duas reações continuam acontecendo, tanto a direta quanto a inversa, só que com a mesma velocidade. Beleza? Esse é o equilíbrio químico. O que a gente tem que lembrar aqui? Ó? Esse equilíbrio químico ele só será atingido em sistemas fechados. Como assim? Se eu pegar um comprimido efervescente lá, aquela vitamina C que você toma quando está com gripe, colocar dentro de um copo, você sabe que aquela efervescência libera um gás. Então, se você deixar aquela vitamina lá num copo, um recipiente aberto que não está tampado, vai atingir o equilíbrio químico? Não, não vai. Se você for lá e tampar o copo, aí vai. Por quê? Porque o seu sistema está fechado agora. Beleza? Então, essa é uma condição para a gente atingir o equilíbrio químico de algumas reações. Beleza? Olha esse gráfico aí, ó. Então, aqui está o que eu falei com vocês, ó.
a velocidade da reação direta vai diminuindo, porque a quantidade dos meus reagentes também vai diminuindo, e a velocidade da reação inversa vai aumentando, porque eu vou tendo a formação de produtos, a concentração vai aumentando, aumenta a velocidade. Chega nesse ponto, a velocidade das duas é o quê? Igual. Se a velocidade das duas é igual, eu atingi o equilíbrio químico. Beleza? E esses colchetes aqui, ó, representam concentração. Então aqui está a concentração dos meus produtos, aqui a concentração dos meus reagentes. Certo? O que eu falei com você aqui para não confundir? Ah, professor, no equilíbrio a concentração do produto vai ser igual ao do reagente. Nada a ver. Pode ser maior a do produto, maior a do reagente, pode ser igual, pode ser qualquer coisa. Depois a gente vai falar melhor sobre isso, tá? Então aqui, ó, no equilíbrio, o que a gente vê? Que a concentração do produto ficou maior do que a concentração do reagente. Aqui a gente já vê o contrário. O equilíbrio foi estabelecido aqui, ó, porque a partir desse momento a concentração de nenhum dos dois varia. Então, é porque a velocidade igualou. A concentração do reagente é maior do que a concentração do produto. Então, as concentrações têm que ser iguais no equilíbrio? Não. As concentrações têm que ser constantes. O que tem que ser igual é a velocidade. Posso ter mais ou menos de um, ou mesma quantidade. Tudo bem. Beleza? Então, ó, olha esse exemplo aí de uma reação química. Um N2O4, que é um gás incolor, formando o 2NO2, que é um gás castanho. Olha esse esqueminha aí que vai representar bem para a gente como que essa reação acontece. Então imagina aqui, ó, um recipiente fechado, né, um balão, e a reação não começou, tempo zero. Esse está incolor porque o gás presente ali é o nosso reagente da reação direta, o N2O4, que não tem cor. Pronto. A partir do momento que a reação começa a acontecer, eu começo a formar um gás que tem coloração castanha. Então a coloração dentro do frasco vai aumentando, aumentando, chega num ponto aqui, ó, a coloração não muda. Aí você vai falar, ah, professor, porque todo o gás incolor se transformou em gás castanho. Não. Se fosse só esse gás castanho que estivesse presente aqui, a coloração seria mais forte. O que a gente sabe? É que chegou aqui, atingiu o quê? Atingiu o equilíbrio químico. Beleza? Olha aqui, ó, em termos da concentração, tanto do N2O4, que é o nosso reagente da reação direta, quanto do NO2, que é o produto da reação direta. Concentração diminui, concentração aumenta. A partir desse ponto aqui, a concentração não varia mais. Por quê? Esse ponto aqui demonstra para a gente que atingiu o equilíbrio químico. E o equilíbrio químico foi atingido quando a concentração do N2O4 é 0,74 mol por litro e da do NO2, 0,52 mol por litro. Beleza? A partir desse momento, a concentração dos dois vai permanecer constante. Como obter o equilíbrio químico, não é correto a gente usar essa setinha no sentido só, né? Nós já sabemos que a reação ocorre nos dois sentidos, então por isso que a gente usa a setinha dupla. É o símbolo de equilíbrio químico. Aí o que o aluno apressado já vai fazer? Ah, professor, toda reação atinge equilíbrio químico? Não, senhor, tá? Não, senhor. Quer um exemplo? Fácil de você entender que isso não é possível em toda reação? Olha esse aqui. Esse aqui é o etanol, álcool, né? É usado para diversas substâncias aí. Diversos produtos. Então, aqui tem o álcool, etanol, reagindo com o gás oxigênio, na reação que a gente chama de combustão. Várias reações acontecem dessa forma. O que nós temos como produto aqui? Ó? O gás carbônico e a água no estado gasoso. Então, eu tenho um reagente líquido, que é o álcool, que precisa do oxigênio para entrar em combustão, que é um gás, e forma dois produtos gasosos. Você acha que se eu pegar, então, CO2 e H2O, eu vou conseguir voltar a ter álcool e oxigênio? Não, né? Então, essas reações de combustão são um tipo que a gente fala irreversível, ou seja, todo o meu reagente se transforma em produto e isso não volta a acontecer. Beleza? Por isso a setinha num sentido só, porque é uma reação só no sentido direto. Ok? Como que a gente vai usar essa questão do equilíbrio? A gente vai calcular uma constante e toda vez que eu falar de K, esse K maiúsculo aqui, eu estou falando de uma constante. Como o próprio nome diz, o valor não muda. Essa letrinha minúscula aqui ela vai mudar. E o primeiro que a gente vai estudar é o Kc. Por que Kc? Porque para determinar esse valor da constante, nós vamos usar o valor de concentração. Qual que a gente vai usar aqui? Mol por litro. Tá? Só que esse valor de concentração, quando eu for calcular o valor, vocês vão ver melhor, tem que ser o valor da concentração no equilíbrio. Beleza? Mas como que fica essa questão da constante? Então, ó, o Kc é muito simples.
Pensa nessa reação aqui, onde existe o equilíbrio químico. Vamos falar de reação direta, tá? Quando eu falar produto, você sabe que é o da reação direta e reagente é da reação inversa. Então, os produtos dessa reação aqui são o C e o D. É só eu pegar a concentração do C no equilíbrio e multiplicar pelo D. Por que desses dois? Porque eles são os produtos da reação. Dividido pela concentração dos reagentes. Quem são os reagentes dessa reação? O A e o B. Certo? Produto sobre reagente. O que a gente pode entender aqui? Ó? Que essas letrinhas minúsculas seriam aqueles coeficientes lá do balanceamento, o número que a gente coloca ali antes para balancear direitinho. Então, o C pode ter um coeficiente aqui na frente. Pode não, vai ter. Pode ser 1 ou pode ser um número maior do que 1. Ou menor também. Então, esse C vai ser elevado ao Czinho. O D eu tenho que elevar ao Dzinho. O A ao Azinho e o B ao Bzinho. Entendeu? Facinho. Produto sobre reagente, cada um elevado ao seu coeficiente. O que é importante aqui quando a gente for fazer esses exemplos? Nós temos que lembrar que sólido e líquido, substâncias que estão no estado sólido e líquido, não entram no valor da constante de equilíbrio. Por que isso acontece? Porque experimentalmente já é comprovado que sólido e líquido não tem variação de concentração do início da reação até a situação de equilíbrio. Então, se não vai variar, para que eu vou fazer conta com ele? Não vai mudar nada. Beleza? Então, não arruma problema para sua vida, não. Olha esses exemplos aqui. Ó. Nós vamos montar a expressão da constante de equilíbrio para essas reações aqui. Ó. Na letra A eu tenho o quê? O N2 reagindo com H2, formando amônia. Gás nitrogênio, gás hidrogênio, formando amônia. Como que eu faço para montar? Só montar, não vamos resolver não, porque a gente não tem os valores da constante. Os valores da concentração, desculpa. Quem é o produto dessa reação aqui? Ó? O produto é um só, que é o NH3. Qual é o coeficiente dele aqui? 2, então ao quadrado. Dividido pelos reagentes. O reagente é o N2. O coeficiente dele é 1, professor. Ah, então não precisa colocar, não. E do H2? O H2 ao cubo. Beleza, tá montado aí. Se eu quero só a expressão da constante, tá pronto. Da letra B. Quem é a letra B aí, ó? Aqui já tem que tomar um cuidado. O aluno apavorado, né? O que ele faz? Ah, o ferro e o ácido sulfúrico são reagentes. O sulfato ferroso e o hidrogênio são produtos. Beleza. Só que o ferro está em qual estado físico aqui? Sólido. Então, o ferro não entra. Tá bem, né? Pelo amor de Deus. Então, olha só. Quem é o primeiro produto ali, ó? FeSO4. Tem algum coeficiente na frente? Não, então não precisa levar. Né? Tem um multiplicado pelo H2, dividido pelo... Opa, que doideira, hein? Pelo ácido sulfúrico. Só ele, porque o ferro, como está no estado sólido, não vai influenciar em nada nesse equilíbrio químico aí. Moleza? Muito fácil, né? E o último aí, ó. Olha só que bacana. Esse aqui é fácil demais. Tanto o carbonato de cálcio quanto o óxido de cálcio estão em estado sólido. Então, os dois não influenciam em nada no equilíbrio. O equilíbrio aqui vai depender só de quem? Só da concentração do CO2. Precisa levar alguma coisa? Não. Beleza. Gente, isso aqui ficou feio demais, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Agora não melhorou não, mas tá bom. Fácil, né? Então, lembrem-se sempre disso. Sólido e líquido não influenciam no equilíbrio químico. Não entram no valor da expressão da constante. Show? E se eu quiser calcular esse valor? E outra coisa, o que quando calculado ou informado, esse valor me diz? Essa aí é a parte química do negócio. Não adianta estudar química achando que é matemática, pelo amor de Deus, tá? Se você não entender quimicamente do que nós estamos falando aí, vai ser um negócio que você decorou e não vai saber de nada. Olha só, a mesma reação que eu dei como exemplo aquela hora, a questão da PUC. Em determinadas condições de temperatura e pressão, existem 0,5 mol por litro de N2O4 em equilíbrio com 2 mol por litro de NO2. Segundo a equação. Aqui está a equação química. Ó. Qual o valor de Kc desse equilíbrio nas condições da experiência? Olha só. Como que eu faria para calcular o valor de Kc aqui? Como que eu monto a expressão? Quem é o produto da reação? O NO2. Não é isso? Só que ele tem um 2 como coeficiente, então tem que levar ele ao quadrado. Dividido pelo N2O4. Show!
Eu quero calcular o valor. Para calcular o valor, eu tenho que ter a concentração dos dois no equilíbrio. Justamente o que ele me falou. Já falou que a concentração que foi dada está no equilíbrio. Então, a concentração do NO2 é de 2 mol por litro. Então, 2 ao quadrado. Certo? E do N2O4 é 0,5. Quanto que é 2 ao quadrado? Se não mudou, é 4, né? Dividido por 0,5. 4 dividido por 0,5? Ah, professor, não sei fazer não. Né? Dá um jeito. Dividir por 0,5 ou por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? 4 vezes 2, 8. Esse é o valor da minha constante. E o que você mais vai gostar, que a aluna adora isso, qual que é a unidade aqui, professor? Constante de equilíbrio não tem unidade. Então, qual é o valor da constante de equilíbrio dessa reação? 8. 8 o quê? 8 nada, é 8. Beleza? Então, você gostou dessa, né? Tem certeza? Aluna, bicho difícil. Então, olha só esse gráfico aqui, ó. O que que esse valor, já que não tem unidade, o que isso significa pra gente? Aqui, ó, é o mesmo gráfico lá do início. Então, eu vou trocar, que aqui está falando de velocidade. Eu vou substituir esse gráfico como se fosse de concentração. Aqui, a concentração dos produtos e aqui a concentração dos reagentes. Então, a concentração do reagente vai aumentando, a do produto vem diminuindo. Quando atingir o equilíbrio é quando não muda mais. Foi aqui. E, professor, nesse caso aqui, ó, a concentração do produto é igual à concentração do reagente. Vamos à matemática. Se a concentração do produto é igual ao do reagente, ou seja, nós temos um número dividido por ele mesmo, qual que vai ser o valor da constante? Vai ser igual a 1. Agora, pensa nesse caso aqui, ó. A partir do momento que o equilíbrio foi atingido, a concentração do produto é maior do que a concentração do reagente. Beleza. O que isso vai me dar de valor de constante? Se o produto é maior do que o reagente, e eu divido produto por reagente, o valor da constante aqui vai ser maior do que 1. E nesse caso aqui, ó, o equilíbrio foi atingido, mas a concentração do produto, nesse caso, é menor do que a concentração do reagente. Então, eu vou estar dividindo um número, que é a concentração dos produtos, por um outro maior do que ele, porque a concentração do reagente agora é maior. Então, eu vou ter um valor de constante que vai ser o quê? Menor do que 1. Só que sempre maior do que quanto? 0. Ah, professor, então não existe constante de equilíbrio negativo. Não, não existe porque não existe concentração negativa. Existe velocidade negativa. Velocidade do produto é negativa porque sua quantidade vem diminuindo. Agora, concentração negativa não tem. A concentração é menos 2 mol por litro. Ué, que isso? Não existe. Certo? Então, isso aqui que a gente precisa saber, ó. Se K é igual a 1, no equilíbrio químico, a concentração do produto é igual à concentração dos reagentes. Se o valor da constante é maior do que 1, quer dizer que eu tenho mais produto do que reagente. E se o valor da constante é menor do que 1, quer dizer que eu tenho mais reagente que produto. Isso aqui está relacionado com o que você estudou lá em estequiometria, com um negocinho chamado rendimento. O que é o rendimento? Tal reagente reage com o outro para formar tal produto. Só que a reação ocorre com 80% de rendimento. Significa que 80% dos seus reagentes vão transformar em produto e acabou a reação? Não, não é isso. Significa que quando 80% dos seus reagentes se transformou em produto, eu atingi o quê? O equilíbrio químico. E depois que atinge o equilíbrio químico, a concentração não muda mais. Então, a constante de equilíbrio, seja ela qual for, independente da letrinha aqui que nós vamos ver que muda, ela sempre indica para a gente o quê? Rendimento. Quanto maior o rendimento, mais produto da reação direta eu vou ter formado ali naquela reação. Então aqui, ó, K maior do que 1 significa que eu tenho mais produto do que reagente no equilíbrio. E o K menor do que 1 quer dizer que eu tenho mais reagente. A reação não tem um rendimento muito bom. Show? Moleza, né? Presta atenção e fica atento numa coisa, ó. Aqui está a mesma reação que a gente já vinha estudando. Está aqui embaixo também. Todas elas realizadas a qual temperatura? 100 graus Celsius. Então aqui, ó, eu tenho a concentração inicial do N2O4, que é o reagente da reação, 0 do produto. No equilíbrio, eu sei que meu reagente vai ter diminuído a concentração e meu produto vai ter aumentado, até atingir o equilíbrio. Tá aqui, ó, o equilíbrio foi atingido. Naquele mesmo exemplo que a gente viu lá. Quando eu jogar lá na fórmula para descobrir o valor da constante, 0,36.
Esse segundo experimento, a concentração do N2O4 era diferente. Então, os valores no equilíbrio também são diferentes. Mas quando eu calculo a constante, o valor é o mesmo. E a mesma coisa nessa terceira situação aí. É óbvio, gente, o valor é constante. Se ele é constante, independe do valor inicial da concentração. Quando atingir o equilíbrio, o valor da constante vai ser constante. Mas, por que eu grifei esses 100 graus Celsius aqui? Ó? Porque tem uma coisinha que muda o valor da constante. E essa coisinha é chamada de temperatura. Então aqui ó, tem valores constantes para essa mesma reação, só que em valores de temperatura diferentes. Beleza? O que a gente pode observar? Ó? A 100 graus Celsius, que está aqui, ó, o valor da constante é quanto? 0,36. Só que em outras temperaturas os valores são outros. Então, o valor da constante é fixo. É, professor, mas em certa temperatura. Se a temperatura fosse 50 graus, o valor da constante de equilíbrio para essa reação vai ser sempre quanto? 0,02. Cada reação tem o seu valor de constante. Beleza? Nesse caso aqui, o que a gente pode observar? Uma questão mais elaborada. O que está acontecendo nesse sentido aqui? Ó? A temperatura está aumentando. O que está acontecendo com o valor da constante? Também aumenta. O que isso significa quimicamente para a gente? E quanto maior a temperatura dessa reação, maior o valor da constante, ou seja, mais produto eu vou conseguir formar. Beleza? Quanto menor o valor da constante, menos produto eu tenho, maior quantidade de reagente em comparação com o produto. Show? Bora, dá sequência nisso aí. Um negócio aí pegado, como eu falei com vocês, que você pode estudar por essa sequência de aulas aí, que você vai estar preparado para tudo. Isso aqui é uma questão um pouquinho covarde, nem sempre é cobrado, mas o aluno tem que se preparar para o pior, porque o que vier mais fácil é moleza. Então, a mesma reação aí, ó, o que mudou aqui que você já viu? Professor, não era KC? Agora é KP? É, mudou. C era de concentração. Esse P aqui, ó, assim, gente, vai ser quando eu estiver falando de pressão. E quando eu falo de pressão, eu só posso usar o KP quando todos os envolvidos na constante de equilíbrio forem gases, certo? Então, KP, pressão, é só para quando é um gás. Se eu fosse montar a constante lá, ó, KP, vai ser a mesma coisa. A pressão do NO2 elevado o quê? Ao quadrado sobre a pressão do N2O4. Não precisa elevar porque o coeficiente dele é 1. Até aqui, ó. Mesma coisa. Só que em vez de usar valores de concentração, mol por litro, eu vou usar valores de pressão. Bar, ATM, beleza? Muito fácil. Então aqui, ó, mesma coisa que eu falei com vocês lá, ó. A 100 graus Celsius, o valor de Kp dessa reação é 11. Ah, professor, o Kc era outro. Nós vamos ver agora essa relação entre o Kp e o Kc. Só você não se confunde com isso. Kc em função da concentração, Kp em função da pressão. Então aqui, ó, como que eu posso relacionar essas duas? Ou seja, se eu tiver o Kc, como que eu posso descobrir o Kp? E por aí vai. Aqui, ó, o Kp, ele pode ser calculado através do Kc vezes o RT. O que é esse RT? A gente está falando de quê? Gases. Lembra quando você estudou lá os gases? O R era um valor constante. Qual que é esse valor? 0,082. Aí tem um monte de unidade aqui que a gente vai deixar quieto para não confundir sua vida. Você não desistir agora, né? E também o mais importante aqui é o valor. E T é a temperatura, só que essa temperatura aqui a gente tem que lembrar que é em Kelvin, né? Esse ΔN é o que atrapalha os alunos. O que significa esse N, gente? Ah, professor, N eu não sei não. É mol. N é mol, tá? Ah, por que não é M? M é massa, N é mol. Então esse delta é variação. Variação de mols. Tudo que é variação é o quê? Final menos inicial. Na reação química, o final é o meu produto. Então é quantos mols eu tenho do meu produto menos quantos mols eu tenho do que eu tinha no início, que são quem? Os reagentes. Se eu fosse fazer, por exemplo, essa reação aqui, ó, qual seria o ΔN? Quantos mols eu tenho do produto? No produto eu tenho 2 mols. Menos quantos mols eu tenho no reagente? Um só. Então 2 menos 1 seria RT elevado a 1. Vamos ver se aprendeu mesmo. Vou fazer isso aqui no cantinho, para não me atrapalhar aqui, para eu ficar aparecendo, né? Fico sempre no cantinho aqui que eu sou tímido. Então olha essa reação aí, ó. Considere o seguinte equilíbrio químico. Hidrogênio reagindo com monóxido de carbono para formar metanol. Sabendo que Kc vale 300. Falou o valor do Kc. A 425 graus Celsius. Determine o valor de Kp.
a essa mesma temperatura. E deu aqui o valor do R, 0,082. Para o aluno apressado no I, com sede ao pote, né? E já vai lá e faz o quê? Já calcula com valor em Celsius mesmo e vamos embora. Erra, né? E vai ter lá a opção esperando assim para marcar. Kelvin, gente. Então, para transformar para Kelvin, é só pegar a temperatura em Celsius e somar quantos? 273. Então, a temperatura aqui, 698 Kelvin. Show, vamos lá resolver esse trem aí. Ó. Eu quero descobrir o valor do Kp. Eu sei que o Kc é 300, vezes o R, 0,082, vezes a temperatura em Kelvin, 698, delta N. Ó, desgraçado aí. Quantos mols eu tenho no meu produto? Eu tenho um só. E menos, quantos mols eu tenho no reagente? Tenho 2 do hidrogênio, 1 do monóxido. Então, 1 menos 3. E, professor, vai dar negativo? Vai dar negativo. Não tem problema, não. Isso aqui é um igual, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. O valor do Kp vai ser igual 300 dividido por... O que a gente vai passar? Que dividido é esse, professor? Ficou maluco? Quando eu fizer aqui, ó, 1 menos 3, vai dar o quê? Menos 2. Quando eu tenho um número com potência negativa no numerador, eu posso jogar ela para o denominador e essa potência vai passar a ser positiva. Então, quando eu resolver essa multiplicação aí, eu vou encontrar um resultado de 57,2. Ficaria elevado a menos 2 se eu deixo no numerador. Como eu passei para o denominador, fica 2 positivo. Isso aí, quando eu resolver, vai me dar um valor de Kp igual a 0,09. Um valor baixo. O que é um valor baixo? O rendimento dessa reação é bom? Vai formar muito produto? Não, professor, não vai não. No equilíbrio eu vou ter mais reagente do que produto, porque o Kp é menor do que 1. Beleza? Vamos lá, ver questões que são cobradas aí em vestibulares pelo mundo afora. Tô brincando, é só pelo Brasil mesmo. Então tá aqui, ó, a questão da FUVEST, né? Considere a reação representada pela equação monóxido de carbono reagindo com H2O, formando gás carbônico, CO2 e H2, todos eles gasosos. Show? Então tem aqui, ó, valores de temperatura e diferentes valores de concentração. Após analisar os valores de Kc nas temperaturas indicadas, responda às questões. Letra A. Quais compostos predominam no equilíbrio a 225 graus Celsius? Não entendi nem a pergunta, professor. Como é que eu vou responder? Uai, gente, vamos lá. Ó. Kc é igual a 0,007. Então, o Kc é menor do que 1. O equilíbrio químico é favorecido para maior concentração de quem? Uai, professor, como é menor do que 1, eu sei que no equilíbrio eu vou ter mais reagente do que produto. Tá certo? Então, quais compostos predominam no equilíbrio? Os reagentes. Quem são os reagentes dessa reação? O monóxido de carbono e o H2O. Os dois gasosos, tá? Não vou colocar aqui não, que a letra já é feia, para ganhar tempo. Você já entendeu. Beleza? Então, a 225, o Kc é menor do que 1, prevalece a concentração dos reagentes. Se fosse maior do que 1, prevalece a dos produtos. Show! Em qual temperatura a reação apresenta melhor rendimento? Rende mais, produz mais os produtos daquela reação? Onde tiver o maior valor de Kc. E o maior valor de Kc a gente vê aqui, não é isso? Então, qual temperatura que vou ter o maior rendimento? 825 graus Celsius. Assim, nossa senhora. Questão do ITA. Ah, professor, do ITA não. Não é do ITA sim. Vamos fazer esse trem. Vocês vão ver que não tem nada demais. Aqui a gente vai ter um raciocínio que a gente vai... Você pode achar um pouquinho complicado, mas eu preciso que você entenda bem. No final a gente vai usar isso durante todas as videoaulas desse assunto e vai facilitar muito a sua vida. Evitar você de usar fórmula. Então pega esse raciocínio aí. Ó. Num recipiente de volume constante igual a 1 litro, por que esse 1 litro aqui é importante? Lembra que a concentração é mol dividido por litro? Então, se eu tivesse falado aqui 2 litros, você ia ter que pegar a quantidade de mol e dividir por 2. Então, aqui não vai precisar, porque já é 1 litro. Então, se eu falar 1 mol, é 1 mol por litro. Então, num recipiente de volume constante igual a 1 litro, inicialmente evacuado, ou seja, não tinha nada, foi introduzido 1 mol de pentacloreto de fósforo gasoso e puro. Ó, pentacloreto de fósforo gasoso e puro. Só ele dentro do recipiente. O recipiente foi mantido a 250 graus
e no equilíbrio final foi verificada a existência de 0,47 mols de gás cloro. Então, no final, ou seja, no equilíbrio, 0,47 mol de cloro. Calcule a constante de equilíbrio em função da concentração molar, Kc, para a seguinte reação. Para calcular o valor de Kc, como que ficaria isso aqui? Ó? Produto PCl3 vezes o Cl2. Não precisa elevar ninguém porque não tem nenhum coeficiente. Na verdade tem um, né? Mania de falar que não tem nenhum. Dividido pelo reagente que é quem? PCl5. Então ele quer que calcule o valor de Kc, o valor da constante. Para calcular esse valor, eu preciso da concentração de todos eles no equilíbrio. E ele não falou. Não falou, mas dá para descobrir. Olha qual que é a reação química que a gente está estudando aí. PCl5, setinha dupla, se transforma em PCl3 mais Cl2. Pega a visão aí, ó. IVE. Que desgraça é essa, professor? Inicial, quando a reação começa. Variação, porque a gente sabe que produto e reagente vai mudar a concentração. E o que interessa mais para a gente, que é a situação quando atinge o quê? O equilíbrio. Então, ele falou que foi introduzido 1 mol de pentacloreto de fósforo. Então, foi introduzido no início 1 mol desse daqui. Eu vou colocar um M maiúsculo aqui, gente, para ganhar espaço, que o M maiúsculo é a mesma coisa que mol por litro. Você lembra disso? Tem certeza? Então, foi iniciado com 1 mol. O recipiente foi mantido e no equilíbrio foi verificada a existência de 0,47 mol de gás cloro. Então, esse 0,47 não é do PCl5, é do cloro. E no equilíbrio, como é 1 litro mesmo, 0,47 mol por litro. Vamos entender isso aí que eu fiz aqui, ó. Ele me deu a concentração inicial do PCl5 e me falou a concentração em equilíbrio do cloro. Pensa lá, no início eu só tinha esse. Eu tinha alguma concentração dos produtos? Não, zero. Né? Mas a variação é aquilo que foi formado ou que foi desintegrado. O que eu tinha zero de cloro e formou no final, no equilíbrio, 47, então quer dizer que aumentou 0,47 mol dessa substância, foi o que variou. E faz sentido ser positivo porque ele é um produto, então ele foi formado, sua quantidade aumentou. Lembra lá de estequiometria? 1 mol para 1 mol para 1 mol. Ou seja, se foi formado 0,47 desse, também foi formado 0,47 desse. E no equilíbrio também vou ter dele quanto? 0,47. Esse daqui, como também é 1, não vou falar que foi formado 0,47 porque ele é um reagente. Então, foi consumido dele 0,47. Se eu tinha 1 mol dele no início, foi consumido 0,47, quanto que sobrou lá no equilíbrio? 0,53. Olha o que a gente tem aqui agora. A situação de todos eles, concentração no equilíbrio químico. É isso que a gente precisa para calcular o valor de quem? Da constante. Concentração do PCl3 no equilíbrio, 0,47. Vamos lá, 0,47. Concentração do Cl2 no equilíbrio, 0,47. Vezes 0,47. Dividido pela concentração do PCl5, que é 0,53. Quando eu fizer esse cálculo aí, vai me dar um valor de 0,416. Não tem unidade? Muito próximo, arredondando ali com 2 casas, para qual valor? 0,42. Entendeu? Qualquer coisa, dá uma voltada aí, rever isso aí. Nós vamos precisar desse IVE aí mais para frente. Vai facilitar a vida de vocês. A gente sempre pensa em como começou a reação, como variou. A variação do reagente sempre vai ser negativa, porque a concentração vai diminuir, e o produto sempre vai ser positivo. Relacionando os coeficientes aqui. E a gente descobre a concentração do equilíbrio, calcula. Moleza. Fácil demais. Olha essa aí, outra questão aí, do UEL, do Paraná. Ô Jesus, pulei demais aqui. Então tá aqui, ó, para o equilíbrio, 2 tetracloreto de nióbio formando tricloreto de nióbio mais pentacloreto de nióbio. Obteve-se a 1000 kelvins as pressões parciais. Então aqui agora ele deu as pressões. Professor, se é pressão, não é Kc, é Kp. Show. E deu a pressão de cada um aqui, ó, em atm, que é uma unidade de pressão. Com esses dados, calcula-se o valor da constante, Kp, do equilíbrio acima. Seu valor numérico é, vamos lá, está aqui a reação, vamos nos basear nela. Concentração do NbCl3
vezes a concentração do NbCl5, dividido pela concentração do reagente, que é o NbCl4, elevado ao quadrado. Não esquecem. Qual vai ser o valor da constante? Vamos lá, concentração do tricloreto de nióbio no equilíbrio. Está aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 3. 5 vezes 10 a menos 3, vezes do pentacloreto. Cadê? 1 vezes 10 a menos 4. Dividido pela concentração do tetracloreto. Que é 1 vezes 10 a menos 2. Só que esse bitelo aqui eu tenho que elevar ao quadrado. Vamos resolver isso aqui. 5 vezes 1, 5. 10 a menos 3 a 10 a menos 4, 10 a menos 7. 1 ao quadrado, 1. 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Eu sei que você lembra das regrinhas de potenciação aí, não vai ter problema. 5 dividido por 1, 5. 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 4 vai dar 10 a menos 3. Está aqui o valor da constante em função das pressões. 5 vezes 10 a menos 3. Show? Fácil demais. O que no final de tudo o aluno quer saber? Quer saber se tem neném, né? Claro que tem neném. Você acha que não vai ter neném? Então olha essa questão do Enem aí. Dá preguiça de ler? Dá. Mas tem que ler? Tem. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Então, estou falando aqui de uma substância que tem característica ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Ó, se eu tenho um problema com ácido, uma substância adequada, é quem? É uma solução que vai ser o quê? Básica, né? E solução básica você vai lembrar que é aquela que produz o íon OH-, beleza? Então, ó, só para lembrar aqui. Ah, professor, mas você não falou de Ka e Kb ainda. Não precisa. Isso aqui é questão de ácido básico, questão básica lá do primeiro ano, todo mundo tem que ter a noção. Ácidos são aqueles que produzem o íon H+, o mais correto é o íon H3 ou mais, certo? Então isso é característica de ácido. E básico, característica de OH-. Se eu tenho um problema com ácido, eu uso uma solução básica. Se eu tenho uma solução básica, eu neutralizo ela com a solução ácida. Show? Então ele falou que o meu problema é ácido. Eu quero usar uma substância adequada. Beleza. Primeira coisa que você tinha que pegar aí. Eu quero uma solução básica. Considere as informações das substâncias listadas no gráfico. Está aqui, as soluções. Só nome bonito. Dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é o... Tá, a gente já viu que para remover essa solução ácida eu tenho que usar uma solução básica. Elimina. Olha o H3O+, aqui, ó, característica de ácido. Eu não uso um ácido para neutralizar outro ácido. Não funciona. Aqui também tem H3O+. Ó. Eliminamos duas. Também dessas três. Só que ele quer com maior eficiência, porque qualquer uma dessas três ia funcionar. O que maior eficiência é aquele que produz maior quantidade de quê? OH-. Como que você vai saber aquele que produz mais OH-? Pelo valor da constante de equilíbrio. Está aqui, ó. O maior valor de constante, maior produto, mais OH-. Show? Só que o aluno vai lá e fala, professor, entre os três aqui, o que tem o maior valor de constante é esse aqui, ó, 10 a menos 9. Aí você dançou, né, meu querido? Porque expoente negativo, quanto maior o número, menor é o valor daquele número. Então, aqui, ó, o maior desses é o que tem expoente negativo menor. O que produz mais OH- é o hidrogenofosfato de potássio. Letra D. Beleza? Ah, professor, é muita coisa para pensar em pouco tempo. Você está começando a estudar. Quando você estiver prestes a fazer lá, você vai estar preparado. Show, galera? Então é isso aí. Por hoje a gente fica por aqui. Assistam as próximas aulas, que nós vamos falar mais de constante de equilíbrio. Para você estar afinado 100%, assiste tudo até o final. Sempre procurando as questões para fazer aí, para resolver. Beleza? Fique com Deus. Até a próxima.